TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. Hoje, mais uma vez, completando aqui uma visita na cidade de Feliz para conversar com a Helena, né? A Helena aqui conversando com a gente e trazendo um pouquinho mais das suas experiências que ela tem aqui com o material na casa do Senhor. Tudo aquilo que ela já conheceu um pouco mais. Helena, quanto tempo já tu tá aí buscando, assim, que ingressou, que praticamente engrenou aí na obra com o Senhor? Vão fazer 5 anos agora em março, que eu me 5 anos. batizei, e assim eu posso te dizer que engrenou desde o princípio, sabe? Algo dentro de mim o Senhor fez que eu não sei explicar até hoje, assim, porque eu senti e eu nunca mais parei. Tive minhas quedas, aqueles momentos, né, que a gente passa pelo deserto, tu tem aquela fase de depressão, porque tu fica meio rebelde, mas glória a Deus, o Senhor sempre me trouxe de volta justamente através do material, né? Então, 5 anos já agora, engrenando desde o início. Então, tem muito material aí que até agora já foi ingerido, eu creio. Tem. Assim, durante todo esse tempo, foi uma coisa que o Senhor sempre me deu, de sempre investir no material. Desde o princípio, eu sempre comprava, eu me lembro, né, mudou muita coisa agora, assim, mas eu me lembro do material antigo, sempre alguma coisa o Senhor me direcionava. No começo, até como eu estava compartilhando antes, eu tinha mais, eu era mais metódica, né? Então, o que eu fazia? Eu comprava uma semi-escola. Daí eu pegava toda semana, eu fazia um horário, especificamente fazia aquela semi-escola. E aí depois sempre ia mudando, ou eu lia uma apostila, fazia um estudo relacionado àquilo. Eu creio assim que sempre o Senhor, em cada fase da minha vida espiritual, foi me dando aquilo que eu precisava para crescer naquele momento, sabe? E realmente, tudo fechava. Um exemplo, eu vou te dar do dízimo, tá? Opa, olha aí. Eu me lembro assim que no começo, o que nos move logo? É o velho homem, né? Mas o Senhor, pela misericórdia, sempre me iluminou. Aí, um dia eu cheguei no irmão, bem no comecinho, assim, quando eu me converti, mas o meu amor que o Senhor colocou no meu coração em relação ao que Ele estava me dando era tão grande que eu sentia uma necessidade de ajudar, de fazer a minha parte. E a primeira coisa que a gente sempre pensa é que é para ajudar financeiramente, né? Mas amém. Cheguei um dia no presbítero, num grupo familiar na minha casa, e disse, mas irmão, como é que eu faço para ajudar, né, em tal e tal área? E pela sabedoria que o Senhor deu para ele, eu esperava que ele me direcionasse, como eu era acostumada na antiga igreja que eu ia, né? Não, funciona assim, assim, assim. Aí o irmão, para minha surpresa, chegou e disse assim, no tempo certo o Senhor vai falar contigo. Amém. Aquilo me deixou meio chateada, mas enfim. Um tempo depois, eu não sei quanto tempo, ele me veio com a apostila, né? Seja próspero, que na época era um pouco diferente. Amém. Comecei a ler aquela apostila. Bom, quando eu terminei de ler a apostila, ninguém mais precisava me dizer que eu precisava dizimar, porque aquela apostila, assim, ela mexeu tanto dentro de mim, que ela era tão óbvia, que não tinha como dizer que aquilo foi escrito por homens, porque a palavra testificava, era os versículos, tudo relacionado ao que estava escrito. Enfim, me convenceu. E daí em diante, glórias a Deus, que Ele me mantenha firme até o fim. Eu nunca mais parei de dizimar. E no decorrer do tempo, assim, como eu sou esteticista, né, então eu tinha uma dificuldade de saber como. E o Senhor foi trazendo. Quando Ele via no meu coração a inclinação, Ele trazia a forma como eu deveria fazer. Então, assim, eu sabia que eu ia ter uma dificuldade de dizimar no fim do mês, digamos assim, todo, porque o dinheiro entrava todos os dias. Então, guardar dinheiro para dizimar no fim do mês, eu sabia que isso é um pouco Que complicado. tentação, é aquele dinheiro guardadinho ali esperando. E aí um dia eu disse, orando, né? Um dia o Senhor trouxe um irmão, o irmão disse assim, mas por que tu não separa todos os dias o dízimo? Amém. Tomei posse daquilo, já reservava do lado e ficava lá. E o Senhor me capacita até agora. E assim tem sido, a luta ainda tem sido com a oferta, eu confesso, que é uma das áreas que a gente mais sofre, porque justamente, como diz, é pelo amor, né? Então, assim, mas o Senhor vai romper também, em nome de Jesus.
Que benção. E o Seja Próximo já tinha antes, né, uma apostila que falava. Aliás, tinha sempre um material. Como esse movimento, assim, a gente foi conversando, falando, e esse não trazia, assim, uma direção, que nem a irmã disse, né, a gente estava mais acostumado de chegar a falar com o pastor, não, tu traz tanto, já me diz quanto tu ganha, que eu já vou te dizer quanto tu vai ter que dizimar e ofertar, né? E aqui não, diz assim, olha, vai lá, dê uma passagem lá, tá lá em Malaquias, capítulo 3, lá, lê lá aquele capítulo, tu vai entender um pouquinho mais sobre dízimo e oferta, e aí tu vai buscando, qualquer coisa a gente vai compartilhando. E que a irmã trouxe um ponto aqui que eu lembro também, irmã Helena, que é realmente aquela situação de a gente chegar no líder e esperar que o líder diz assim, não, agora tu põe o pé direito na frente do esquerdo, e depois tu põe o esquerdo lá na frente, e assim vai indo. E aqui a gente tem uma direção de buscar em Cristo Jesus, na direção da palavra, né? E dá um choque na gente quando as lideranças dizem assim, olha, eu vou te dar direção para tu buscar com o Senhor aquilo que é para tu fazer. Bah, mas aquilo me parece assim, mas como? E na área do dinheiro, pior ainda, né? Como assim eu vou lá dizer que eu quero dar dinheiro e o pastor não se engalfinha logo? Ele diz assim, não, vamos ver, mas peraí, vamos meditar, deixa o Senhor te acrescentar. A nossa ideia é que, como aquele homem está doido, eu ofereço lá de querer dizimar, de querer dar dinheiro, e o cara não se apega, e ele não vai direto no dinheiro. Não, eles vão buscar na palavra. Isso dá um nó na nossa cabeça, um homem natural, né? Que eu passei por uma experiência assim, por isso que eu digo para a irmã aqui, né? Que nó que dá na nossa cabeça a gente oferecer dinheiro e o homem que está ali liderando a igreja não pega, né? Não vai assim, não, passa para cá, ligeiro, né? Não, ele simplesmente disse, olha, vamos orar, vamos ver. Mas eu estou com dinheiro na mão, eu quero dar. Então, mas vamos esperar o Senhor te direcionar aonde você tem que colocar esse dinheiro, o porquê e dar certeza no coração. Que loucura parece ser realmente para o homem natural quando a gente está chegando, né? A palavra já diz isso. A gente querer naturalmente participar da igreja e a liderança diz assim, não, cresce em espírito e o espírito vai te mostrar como você vai fazer essa obra nessa direção, na direção espiritual, né, Helena? Glória a Deus, mas assim mesmo, realmente, quando não é o homem que te convence, quando é Cristo, porque foi Cristo através da palavra, eu creio assim que foi a área que o Senhor ganhou de imediato, né? E o inimigo nunca mais pôde me atacar, justamente porque o convencimento foi dentro. E é isso que o Senhor quer, que a gente viva pela unção interior, né? E é isso que o material faz com nós. Aí depois agora eu me lembrei na época que eu entrei na igreja, a igreja estava fazendo a semi-escola de renovação da mente. E aí eu não consegui pegar toda, porque eles já estava em andamento, né? E no caso a igreja da Feliz, porque essa semi-escola ela é bem antiga, né? E glória a Deus, agora a Igreja da Feliz voltou a fazer a semi-escola Renovação da Mente do princípio, então, até o fim, que são 20 ministrações. E aí eu já vejo assim que o Senhor ele traz aquilo que tu precisa, tu só tem que estar sempre disposto a se alimentar, de ter a realidade daquele versículo que diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não existe, eu tenho essa certeza no meu coração que o que me sustentou na igreja do Senhor Jesus Cristo, não fui eu, não foi o presbítero, não foram os irmãos, eles foram membros que me auxiliaram a complementar. Mas o que me ajudou foi eu me alimentar da palavra. A Bíblia, sempre, sempre, como o Ministério da Palavra adverte, não use somente os materiais, use a Bíblia junto para testificar que está escrito lá. E aí tu vai ao encontro dos materiais e para cada área da tua vida tu vai encontrar. Não tem uma área que o Senhor deixou uma brecha. Se tu precisa, tem os kits, né? Os CDs. Ontem ainda eu fui pegar um CD sobre paciência, porque no domingo de noite, se eu não me engano, o culto mundial falou sobre paciência. E aí eu pensei, não, mas eu não preciso. Mas aquilo começou a me inquietar, né? Mas paciência, e realmente eu estava vendo que era uma virtude que eu não estava tendo. Peguei aquele CD Paciência e fui ouvir. Falou sobre a vida de Abraão, né? Que é um homem que Deus elogia muito, né? Que é um homem de fé, que foi um dos maiores homens de fé. Mas naquele CD mostrou os erros de Abraão por falta de paciência em esperar nas promessas do Senhor e o que isso gerou. E aquilo me reergueu de novo em umas áreas da minha vida que eu não estava percebendo, que justamente era onde o inimigo estava conseguindo entrar por causa da minha falta de paciência na promessa do Senhor. Porque uma vez que o Senhor promete, se eu cumprir a minha parte, né, irmão? Porque na realidade a gente pensa assim,
Não, o Senhor prometeu e Ele vai cumprir, agora eu posso ficar no oba-oba. Não existe isso. Existe um servo que é abençoado, mas não um filho rebelde. Porque eu sou mãe e eu sei como é que eu tenho que lidar com a minha filha para ela poder receber as bênçãos. Nenhum pai que ama de verdade seu filho, vai abençoar aquele filho rebelde. Então, o Senhor só vai cumprir a promessa quando Ele vê que eu mereço. Porque se Ele me der a bênção antes da hora, o que acontece? Eu vou me desviar do caminho e aí eu vou me perder. E se tem uma coisa assim que eu peço para o Senhor nas minhas orações, eu clamo, que Ele não me abençoe. Tem um Provérbios, que é o Provérbio 30, do versículo 5 ao 9, eu acho que foi uma das primeiras palavras que o Senhor me deu, que diz, é uma oração do nosso irmão, que eu não consigo me lembrar agora, só lendo, que fala que não me des nem o muito, eu só vou resumir, eu não consigo me lembrar do versículo, para que eu não te esqueça, né, e profane o teu nome, e não me deixe ficar pobre, para que eu não venha roubar e envergonhar o teu nome. Então, assim, eu creio que na minha vida o Senhor sempre trabalhou na medida daquilo que eu necessito para viver aqui. Porque se Ele me der mais, eu vou me perder, então eu não quero perder Cristo. Eu prefiro passar privações junto com Cristo do que ter tudo aqui e não ter Ele, porque eu já não tinha. Ontem ainda eu fui num lugar e as pessoas, quando elas nos veem, né, nós cristãos, a gente é muito exigido. E isso é normal no tempo que nós estamos vivendo. Porque as pessoas, elas anseiam por Cristo, mas elas não veem Cristo em ninguém. Então, quando elas veem uma pessoa que vive na igreja, que nem eu vou 2, 3 vezes por semana na igreja. Leio a Bíblia. Quando alguém fala comigo, eu só falo de Deus, né? Então, as pessoas querem ver esse Deus, não só ouvir falar. E aí, essa menina disse assim, só na igreja, só na função da igreja, algo do tipo. Eu disse, eu tenho algo melhor para fazer? Eu falei para ela, né? É tipo, meio que inquietou ela assim, ela disse, não, é que a gente aqui fora, que não vai para a igreja, ainda encontra alguma coisa para fazer, né? Uma janta, algo do tipo, para se divertir. Aí, na hora, me veio assim de falar para ela, eu disse, mas é que eu já tive isso. E eu sei como é o que tu tem. E hoje eu tenho algo que eu não troco mais pelo que tu tem. Então, eu vou investir naquilo que realmente me faz feliz. E é verdade. Eu creio assim, a gente só volta para o mundo quando não tocou Cristo. Aquele cristão assim que vive na vida da igreja por obrigação. Tu não vai subsistir. Tu precisa tocar. E isso é uma coisa individual de cada um. Às vezes a gente quer olhar para o irmão e ver a forma como ele faz. Eu não aconselho, sabe, a fazer. Porque eu tinha uma época que eu pensava, vou fazer como fulano. A gente, às vezes, pode dar certo, não sei, não é regra. Mas eu creio que cada um de nós tem que ter a sua individualidade com Deus, porque cada um tem um ministério, cada um tem dons, enfim. E eu creio que é assim, cada um tem que buscar do seu jeito. Não manter uma regra, não manter aquilo de forma assim religiosa, como a gente faz. Não, agora eu vou dar as primícias do meu jeito. Eu vou dar um exemplo, tá? Amém. Bem assim que eu me lembrei agora. Eu sei que eu preciso das primícias. Eu sei que eu preciso, mas que por mim eu não consigo. Mas eu determinei que eu vou me esforçar. Então, todas as manhãs eu coloco o despertador antes de toda a família levantar, né? Só que tem às vezes nos domingos que o meu marido resolve levantar antes, né? E aí, e ele ainda não é do Senhor, mas em breve virá, em nome de Jesus. E quando a esposa dele se tornar uma esposa submissa, ele virá. E aí, então, teve um dia, num domingo de manhã, que ele levantou antes, eu pensei, como é que eu vou dar as primícias, né? Daí diz ele, levanta e vai esquentar a água do chimarrão. Se levantou uma ira dentro de mim, mas eu tenho que ir nas primícias primeiro, né? E aí veio uma voz lá dentro. São essas as primícias que eu quero de ti hoje de manhã, que tu sirva teu marido. Então, não é regra, porque realmente a palavra são as nossas primícias. Mas naquele dia o Senhor me constrangeu, sabe? Foi a forma que Ele usou. Então, não existe uma regra com o Senhor, existe a unção interior, né? Isso que tu está trazendo, Helena, assim, é interessante, porque me fez frisar muito bem agora. Eu conheço muito, assim, a gente está 5 anos, eu estou quase 8 anos, a gente consegue, assim, fazer um julgamento, né, vamos dizer assim, mas a gente consegue fazer algumas análises, às vezes, de alguns irmãos, e a gente vê, assim, como a nossa tendência natural, a gente quer ser um filho querido, né, a gente quer agradar o papai, a mamãe, a gente muitas vezes quer ser um filho querido. Embora a gente tenha lá uma chama, que é uma chama bem grandinha, de rebeldia. Então, para a gente não ficar mal, né? Vamos aqui trazer agora o pai e a mãe, o nosso pai espiritual, a gente quer ser querido, né? Não, eu quero ser querido, então eu vou lá, eu dizimo, eu quero dar as primícias em primeiro lugar. Viu como eu estou sendo querido? Eu faço direitinho como tu me pede. Mas
a gente não faz como o Senhor pede, a gente faz como a gente acha que vai agradar a Deus, assim, de uma maneira nossa, né? Como já fez lá o tal do Caim, né? Então, bem isso estava dizendo assim, que o que o Senhor abençoou? O servo fiel, não o filho querido. E nós vamos lembrar daquela passagem onde um dono de uma terra que era pai de 2 filhos, foi nos 2 filhos e disse assim, vem e me ajuda no campo a fazer a colheita. Aí um disse assim, tá, já vou lá, viu? Pode contar comigo que eu vou lá. E o anterior disse assim, eu acho que eu não vou, tem umas coisas para fazer aqui, eu não vou ir. O que aconteceu? Aquele que disse que não ia, se arrependeu e foi. E aquele que disse, não, pai querido, claro que eu vou te ajudar, imagina, nem apareceu. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes o filho querido acaba não sendo abençoado. Mas aquele que é obediente, mesmo ele não tinha uma vontade, uma inclinação no coração, mas não, o meu pai pediu, eu vou. Está aqui a irmã dizendo, né? O marido chegou para ela e disse, esquenta a água aí. Não, mas espera aí, né? Aí o que ela fez? Não, peraí, tem a obediência em primeiro lugar. O Senhor quer me abençoar. Como é que eu faço para ser abençoado? Sendo servo. Amém. E aqueles que são servos, o Senhor já não chama mais, né? Aqueles que conhecem e obedecem e seguem o caminho, o Senhor já nem chama mais de servo, já chama de amigo. Olha que beleza. A gente ganha uma graduação assim, rapidinho. Porque a gente pensa que servo fica afastado de Deus, né? Deus está aí só para ficar me mandando, porque agora eu tenho que ser servo. Aí ele fica lá me mandando. Né? Deus, não, vem para cá que eu quero te abençoar. E existe ali um preceito para ser abençoado. É quem segue e obedece os mandamentos do Senhor e por isso é abençoado. Amém, glória a Deus. Eu vejo assim, na minha fase com o Senhor Jesus, né? O momento que nós estamos vivendo agora, né? É esse momento. Realmente, assim, o ministério da palavra, outra coisa que eu glorifico ao Senhor e peço em nome de Jesus que Ele me mantenha fiel ao ministério da palavra, não ao apóstolo, ao ministério da palavra. Mas o que sai da boca daquele homem vem do trono do Senhor. É algo assim que desde o princípio mexeu muito e continua, sabe? E eu peço para o Senhor manter isso vivo, porque o que acontece? Tempos atrás, eu percebi que eu ia nos grupos familiares, que eu escutava uma mensagem apostólica e aí comecei a perceber que aquela mensagem ela não estava mais tendo o mesmo efeito. E aí aquilo começou a mexer, eu achei aquilo estranho, porque por mais que eu já tenha ouvido, às vezes a gente ouve as mensagens ao vivo que são gravadas, enfim, e elas têm algo que elas precisam te tocar. Tem alguma coisa que precisa, ou ao menos te deixar em dúvida. Porque se isso não estiver acontecendo, tem algum espírito cauterizando a nossa consciência. E era justamente o que estava acontecendo esses dias. Eu não estava em rebelião direta, né? Não, isso não é verdade, não era isso. Mas era uma rebelião oculta. Jezabel estava agindo lá no meu íntimo, dizendo, não, mas essa área está tranquilo. Essa área eu já venci. Não, essa área é para o fulano de tal. Aí te faz lembrar de alguns irmãos. Aí daqui a pouco ela vem e diz que tu é para orar por aqueles irmãos, porque é só eles que têm o problema. Mas eu faço parte desse corpo. Se um membro está com problemas, todos os membros estão, né? E aí, enfim, é algo assim, realmente, é viver pela unção interior e temer ao Senhor. E isso é uma coisa que a gente sabe, né? Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, tu volta para onde? Para o material. O que aconteceu? Eu li um livro que agora não está aqui para nós ver, que é o Pânico na Areia. Muito bom esse livro. É um livro que estava na prateleira, e eu já estou há 5 anos na igreja, é um livro bem velho já, eu nunca tinha pego. E um dia, sentados antes do culto começar, de um estudo bíblico, o Senhor usou um irmão para uma menininha que eu estava trazendo para a igreja, ela disse, esse livro aqui, né? Daí, quando ela pegou ele na mão, o Senhor disse, é para te comprar? E aí eu peguei o livro, assim, né, Pânico na Areia, porque geralmente a gente vai para... Eu tinha o hábito de ir para as coisas grandes, semi-escola, enfim, eu mantinha só essa literatura, né? E às vezes a gente esquece um pouco, não dá valor para aqueles livros pequenos, né? Ou então títulos diferentes. E aí eu fui pegar o livro e comecei a ler. Olha, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que é algo assim, eu tinha vezes que eu tinha vontade de chorar. Ele é um livro tão forte, que na época eu comecei a ler e terminei ele. Eu não fiz um estudo dele, eu fiz ele mais como literatura. Mas eu sei que alguma coisa o Senhor já rompeu. E agora a gente está fazendo intercessão, e esse tem sido o livro, então, que a gente começou a estudar. E, realmente, esse espírito chamado Jezabel, que ele age em nós, lá no nosso íntimo, ele ainda não morreu.
Ele ainda está lutando para quebrar, para atrapalhar a obra do Senhor. E como ela faz? É usando nós. Não é usando o irmão, é usando a mim. E enquanto eu manter essa sobriedade, o Senhor me capacitar a manter, através do material, fazendo os estudos, renovando a mente, como a gente está fazendo agora na semi-escola, o Senhor sempre vai me manter guardado. Porque, na realidade, eu não tenho capacidade para enxergar. Mas é quem, como diz o versículo, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, eu só preciso seguir o fluir do rio, seguir Cristo e fazer tudo o que Ele ordena. No princípio do meu dia a dia, conforme Ele me orienta. Que bem, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos em seguida.